manifestação pacífica dos membros da Assembleia de Deus da cidade de Ladainha em frente ao Fórum de Teoflotone. Eles alegam que foram retirados do templo que construíram, sem a ajuda da congregação da Assembleia de Deus de Teoflotone. Nós fomos tirados do nosso templo sem direito a nada, nós não levamos cadeira, não levamos nada, nós saímos com a mão na frente e outra atrás e queremos que Teoflotone venha fazer justiça, porque reconhecemos que Deus está acima de todas as coisas e que os homens têm autonomia de fazer justiça aqui na terra. Quem retirou vocês de dentro do templo? O Ministério de Teoflotone. A Igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Teoflotone, é isso? Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Teoflotone. E ela poderia fazer isso? No meu ver, não poderia. Porque que quem é dono é quem está lá, é quem construiu, é quem comprou, quem que pagou, é quem que está pagando água, pagando luz, pagando as despesas, que está sustentando o obreiro. É Ladainha que faz tudo isso aí. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu, foi mais ou menos, tem uns 6 meses mais ou menos que aconteceu. Ação de despejo? Essa ação. Foram lá no dia de culto, no domingo, dia de culto, a igreja lotada de pessoas. Foi lá e eles tomaram a direção naquele momento, queria tirar o pastor Gilvan lá da frente, sendo que o pastor Gilvan foi o pastor que o próprio pastor Valdivino nomeou para estar em Ladainha. Ele chegou a falar comigo que o pastor Gilvan era o homem da confiança dele. De acordo com o que aconteceu, esses polêmicas que aconteceu aqui na sede, ele foi tentando tirar o pastor Gilvan, achando que tirasse o pastor Gilvan voltava tudo normal. Mas a igreja de Ladainha já estava convicta de que queria andar com as próprias pernas. Uma das pessoas mais indignadas com a situação da disputa pelo templo da cidade de Ladainha é a missionária Nilda Oliveira, que está na Congregação Assembleia de Deus há 30 anos. Só na cidade de Ladainha atua há 10 anos. Quando alguém escandaliza o evangelho, dói no coração daquele que morreu na cruz e dói no nosso. Mas a Bíblia diz que é lícito que venha o escândalo. Eu gritei lá no dia que eles expulsaram a gente. Eu olhei para os pastores e 2 advogados. E eu disse, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Vocês, Deus vai tratar com cada um. Porque a Igreja Católica está do nosso lado, a cidade está do nosso lado, todo mundo passando vergonha. Olha, o pastor, você viu o vídeo? A igreja, o povo construiu, o povo comprou banco, o povo se quis som, teve que comprar som, cadeira do púlpito para os pastores sentar, nós compramos, aleluia! E hoje nós somos obrigados a seguir um grupo de veste suja, envergonhando o evangelho de Cristo e nós passando vergonha diante do povo? Não, esse é o motivo. Dentro da simplicidade, Dona Petrolina Gonçalves demonstra uma tristeza enorme. Isso aí, eu choro se nós, se esse grupo perder, irmão. Eu vou falar com vocês que meu coração, eu sei que é só Jesus. Porque a minha fé é em Jesus, mas Jesus está num povo desse, irmão. Jesus está num povo desse e eles querem jogar um povo desse fora. É uma tristeza para mim. Thelma Marcel, que congrega na Assembleia de Deus de Ladainha há 15 anos, busca por justiça. Por isso veio participar da manifestação. Esse povo aqui se sente injustiçado. O Ministério de Teoflotone, a qual Ladainha era ligada antigamente, infelizmente houve um escândalo nesse ministério e nós não queremos mais fazer parte deste ministério. É um direito que vocês têm. Com certeza, um direito nosso. Inclusive, essa manifestação pacífica aqui é justamente para isso, para que o nosso direito venha a ser respeitado, pois nos desligamos do ministério devido a escândalos causados pelo ex-pastor presidente do Ministério de Teoflotone. Diante de toda essa situação, uma ação popular foi ingressada na Justiça. A primeira audiência foi no Fórum de Teoflotone e não houve acordo. Tivemos uma audiência se tratando de uma manutenção de posse. Estou aqui pelo pessoal de Ladainha, representando a igreja de Ladainha, é uma congregação, são cerca de 210 pessoas que estão como parte autora nesse processo. E essa audiência que tivemos foi em desfavor do Ministério de Teoflotone, mas infelizmente restou infrutífera. Nós conseguimos vislumbrar uma indignação muito grande dos membros da igreja de Ladainha, porque eles se sentiram lesados, estão se sentindo como fantoches,
brincaram com a fé deles, isso é o que todos alegam, e procuraram uma tutela jurisdicional para tentar manter os seus direitos. Essa audiência de conciliação tem o objetivo de tentar um acordo entre as partes. Porém, infelizmente, não tivemos êxito, porque não teve, ninguém se rendeu, o pessoal do Ministério de Teoflotone estavam representando, não renderam, e o pessoal estão indo embora para casa com aquele sentimento de que tiveram as suas fés como se fossem bonecas, brincaram com a fé deles, brincaram com seus dízimos, brincaram com suas ofertas, com as suas doações, e em cima disso que nós trabalhamos. Nós usamos a Constituição Federal, nós usamos também a Bíblia, o que a Bíblia diz, porque as igrejas têm um estatuto, que é um regulamento interno, que eles trabalham em cima desse estatuto. Tudo que tem que acontecer na igreja tem que ser dentro desse estatuto. Porém, o pessoal de Ladainha, esse povo que aqui se encontra, eles alegam que não tem nenhum tipo de conhecimento desse estatuto. Ninguém nunca leu esse estatuto para eles? Eles alegam que nunca foi lido o estatuto na igreja, que esse estatuto, como regra de fé e prática, ele teria que ser lido, ele teria que ser expresso. Eu acredito que teria que ter uma cópia no mural, no quadro, para que todos os membros conhecessem. Nem nessa audiência ele foi lido? Nem nessa audiência ele foi lido. Em momento algum, eles esclareceram esse estatuto para os membros. Nossa equipe de reportagem foi até a sede da Igreja Assembleia de Deus de Teoflotone e veio conversar com a nossa equipe o pastor Adilson Santos, que falou da importância do trabalho que a congregação executa na cidade de Ladainha. Como é de costume nosso, ministerial, a gente desloca um obreiro, que é um pastor, para as regiões, e essa região de Ladainha nós deslocamos um pastor, mas em 8 meses ele causou transtorno, confusão, a ponto de dividir com a gente, né? Separou, falou que não pertencia mais ao ministério, aí tudo bem, quando um obreiro, ele diz que quer sair do ministério tranquilamente, mas a partir do momento que ele sai e leva todos os congregados, isso se torna uma rebelião, já é diferente, né? Então o que a gente fez? A gente procedeu, colocou outro obreiro lá, continuamos a obra de Deus, mesmo com tantos membros que nós perdemos, fazendo a obra do Senhor lá na cidade de Ladainha, e nisso foi para os trâmites judiciais, né? Eles requerendo o templo. Já teve uma audiência, a primeira audiência em primeira instância nós ganhamos, foi para o tribunal, ganhamos novamente, só que agora eles vieram com roupagem diferente. Foi impetrou uma ação coletiva, né, a qual teve hoje aqui a decisão do juiz, né, decisão não, o processo caminha, mas como é conexo, né, vai seguir o mesmo trâmite do outro, né, que já nos deu a posse, porque a posse de direito, de legalidade é nossa, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Teoflotone, né, conforme os documentos devidamente registrados em cartório, como preceitua a lei. Ele também falou do afastamento do presidente da congregação Assembleia de Deus e que todo o trâmite foi respaldado no Estatuto da Congregação. O trâmite foi devidamente obedecido, conforme regras estatutárias, está devidamente registrado no cartório de registro da pessoa jurídica, tá? Foi exatamente no momento certo, oportuno estar lá. O candidato, ele pleiteou o cargo de presidência, então ele se candidata, o ministério se reúne e fala assim: aprovou, aprovou, primeira sessão. Na segunda sessão vai para a Assembleia Geral. A Assembleia Geral aprova, então ele se torna presidente. Só para constar aqui, ele foi eleito com votos, né, e só teve um voto contrário. Todos os demais votos foram a favor. Devidamente consta, registrado no cartório de registro da pessoa jurídica desta cidade. Também ressaltou que o Estatuto da Igreja é documento público. Todos têm acesso. O estatuto está devidamente registrado lá no cartório de registro da pessoa jurídica, também está lá. Todo o trâmite que a igreja faz, ela faz o devido registro, né? Por causa da seriedade, ela sabe a responsabilidade que ela tem diante de 150 congregações, 10 mil membros, então é uma responsabilidade gigante. Então todos os atos que ela procedem conforme preconiza a lei, né? Então está registrado lá, está lá no cartório de registro da pessoa jurídica. Qualquer um, como vários deles foram lá e pegaram cópia, qualquer um, seja membro ou não membro, tem o direito de ir no cartório, porque é um documento público, e retirar lá o estatuto, tá?